Olá pessoal, nesse vídeo veremos as aplicações do diodo. Em outros vídeos postados aqui no canal, nós vimos as características do diodo, a sua curva característica, a maneira como um diodo se comporta, tá? Como ele trabalha, e vimos também um retificador de meia onda, retificador de onda completa, como algumas aplicações. Mas aqui nós vamos ver um pouco mais além. Tá? Então, o que é que nós podemos ver com relação a dispositivos é que, a partir do entendimento de um determinado dispositivo, tá? O seu entendimento básico, é possível examinar a sua função e como ele se comporta em variáveis infinitas, em uma determinada variedade de configurações, ou seja, determinado tipo de circuitos. Então, a análise de circuitos eletrônicos pode ser feita de duas formas. Uma, utilizando as características reais do dispositivo, ou através de um modelo aproximado desse dispositivo. Então, existem modelos aproximados para diodos, existem modelos aproximados para os transistores, e eles permitem fazer uma análise desses elementos quando submetidos a configurações as mais diversas dentro de um circuito. Tá? Então, diversos circuitos eletrônicos que empregam esses elementos podem ser analisados ou utilizando as características reais ou através de um modelo aproximado, um modelo matemático que facilita a compreensão desse dispositivo. Então, uma análise por reta de carga. Considerando esse circuito, nós temos aqui essa fonte E, nós temos um diodo e nós temos um resistor E, que poderia ser considerado a nossa carga, tá? Um circuito série. Então, temos o circuito e temos a curva característica do diodo. Então, essas são duas situações que nós temos. Então, no caso da fonte, ela vai causar uma corrente que ela vai percorrer o circuito neste sentido, tá? Gerando um ID, que será, pode ser visto que é igual à própria IE. E neste caso, podemos perceber que o diodo está conduzindo, ou seja, está ligado, ou seja, está on. Então, o nosso diodo está numa polarização direta. Então, esse é um característico de um circuito com polarização direta. Então, a partir daqui, a partir deste circuito, do circuito que nós vimos agora há pouco, nós podemos tecer alguns comentários. Tá? Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, tá? Nós podemos ver que a tensão é menos, temos uma queda de tensão no diodo, então nós temos menos VD, menos a queda de tensão no resistor, menos VR, igual a zero. Resolvendo essa equação, nós temos que a tensão na bateria é igual à soma da tensão no diodo, mais a tensão no resistor, que é R vezes ID. Nós vimos agora há pouco que a tensão no resistor é igual a corrente no diodo e vice-versa. Então, resolvendo isso aqui, nós precisamos de dois pontos para determinar uma reta. Então, nós vamos achar um ponto correspondente a uma corrente ID e um ponto correspondente a uma tensão no eixo VD. Então, resolvendo esta equação, nós temos que, para a VD igual a zero, resolvendo esta equação para VD igual a zero, nós vamos ter que ID é igual a E sobre R, que é este ponto. Então, ID igual a E sobre R. E o outro ponto, vamos achar também aplicando a tensão de Kirchhoff, a lei das tensões de Kirchhoff, que chegou a essa expressão aqui. Nós temos que E igual a VD mais ID vezes R, com ID igual a zero. Nós temos que a tensão no diodo é igual a E
Isso para VD igual a 0 ampere. Ok? Então nós temos, podemos determinar um ponto da reta de carga. E esse ponto aqui, que ele cruza a curva do diodo, é o chamado ponto quiescente. Então nós temos a curva característica do dispositivo, que nós já conhecemos, uma curva de um diodo. E nós temos a reta de carga, mas agora do circuito. Então vamos para um exemplo. Então, considerando isso agora, que esse circuito aqui, temos que é igual a 10 volts, temos um diodo de silício e temos um resistor de 500 ohms. Tá? Então nós temos esta curva característica do diodo. Tá? Para VD igual para essas curvas características aqui, por exemplo, aqui para ID igual a 0 e D igual a 20 mA, temos essas considerações aqui. Então nós temos que o que é que pedimos nesse exemplo? Para o circuito ao lado, determine a tensão quiescente e a tensão IDQ, tá? E a tensão sobre o resistor. Então, a corrente ID é igual a E sobre R, para VD igual a 0, que é igual a 10 dividido por 500K, ou 500 ohms, desculpe. Isso nos dá 20 mA. E a tensão VD para ID igual a 0 é igual a 10 volts. Então podemos ver isso neste próximo circuito, ou nessa próxima figura. Então nós temos que o ponto E sobre R igual a 20 mA, e quando ID igual a 0, a tensão VD é igual a E, que é igual a 10 volts, que é a tensão da bateria. Então essa é a reta de carga do circuito, e o ponto onde ela cruza com a curva característica do diodo é o meu ponto quiescente, o ponto Q. Então, fazendo as aproximações aqui no gráfico, nós vamos ter que VDQ, ou seja, a tensão VD no ponto quiescente é 0,78 volts, e a minha corrente quiescente, tá, a corrente quiescente do diodo é 18,5 mA. Então esses são os valores para VDQ e IDQ. Isso aplicando a reta de carga, tá? Fazendo as aproximações em cima da curva característica do diodo. Então essa é a resolução pela reta de carga. Então, ainda no exemplo, no outro exemplo nós temos agora aproximando o diodo, agora calculando o modelo para esse diodo. Nós temos agora tem a resistência do diodo, que é a tensão quiescente do diodo dividido pela corrente quiescente do diodo, que vai ser 0,78 volts dividido por 18,5, que nos dá uma resistência do diodo de 42,16 ohms. Então esta é agora a representação daquele circuito agora, tá? Utilizando a resistência do diodo. A corrente no diodo vai ser agora a tensão da minha bateria, tensão E, dividido por a resistência do diodo mais a resistência que nós temos no circuito. Então RD mais R. Isso vai dar 10 volts dividido por 42,16 ohms mais 500 ohms, o que nos dá uma corrente D igual a 18,5 mA. A tensão VR é R. Agora nós temos aqui um divisor resistivo, podemos resolver por um divisor resistivo. Nós temos que será VR vezes E dividido por RD mais E. Então é 500 ohms vezes 10 dividido por 42,16 mais 500 ohms, o que nos dá 9,22 volts, o que dá para
lembrando que nós tínhamos resolvido pela reta de carga, que nós achamos uma tensão de VDQ de 0,78 volts. Então, 9, ou seja, 10 volts menos 0,78 dá os 9,22 volts para a tensão sobre o resistor. E a corrente que nós calculamos lá, elas se igualaram. Então temos a condição também aqui, que temos algumas considerações. Então, de certa forma, de modo geral, o diodo estará no estado ligado, ou seja, em condução, se a corrente estabelecida pelas fontes for tal que seu sentido coincida com o da seta do símbolo diodo, ou seja, a fonte seja, a parte positiva esteja coincida com o anodo, tá? E o negativo com o diodo, que nós vimos lá na fonte, né? Então, o que nos dá uma polarização neste sentido. E a tensão do diodo maior ou igual a 0,7 para o silício, VD maior ou igual a 0,3 para o germânio e VD maior ou igual a 1,2 volts para o arseneto ou arseneto de galho, depende que alguns autores chamam o componente dessa forma. Então aqui nós temos para o silício nós temos tensão 0,7 volts. Então nós temos a polarização direta. Então nós temos essa característica aqui agora, tá? Nós teríamos como tivesse uma tensão de 0,7 volts, corresponderia-se com uma bateria de 0,7 volts, tá? Isso é uma representação matemática. Para a corrente igual a zero, ou seja, na polarização reversa, nós teríamos que ID igual a 0 ampere, ou seja, seria um circuito aberto, ele não estaria em condução. Então para a corrente igual a zero, a minha tensão também, você poderia ter tensões nesse ponto, mas com a corrente nula. Considerando-se agora um dispositivo ideal, nós teríamos essa outra curva, onde nós teríamos a representação em polarização direta, nós teríamos uma corrente, tá? Nós teríamos um VD igual a zero, que seria como um curto-circuito, tá? Por isso que tem autores que consideram o diodo como se fosse uma espécie de chave, tá? Então todos consideram assim, mas como se tivesse aqui um curto-circuito, teríamos V igual a 0 volts, teríamos uma corrente de ID, e no sentido de polarização reversa, nós teríamos a corrente de diodo igual a 0 ampere e teríamos um circuito aberto. Então ele teria essas duas condições. Então isso, consideração do dispositivo, e aqui o modelo ideal. Então temos as características, mais uma vez, do circuito em série. Então, circuito de diodo em série. Então temos que VD igual a VE. Então VD igual a menos VK. Então VK, no caso aqui para o diodo seria 0,7. E a corrente ID igual a IR, que é igual a VR sobre R. Considerando agora a polarização reversa, nós podemos pensar, tá, momentaneamente, que é como se tivéssemos uma resistência aqui que impedisse a passagem de corrente, tá? E teríamos o que agora aqui? Uma tensão VD igual a E e a corrente que circula sobre pelo diodo igual a zero. Ok? Então nós teríamos também aqui no caso que a meu VR seria igual a zero, já que ID igual a IR, então essa corrente circulando pelo diodo é nula, o que nos daria também que a tensão sobre o resistor ela também seria nula. Como exemplo, nós vamos considerar esse circuito, onde como nós temos um circuito, mais uma vez um circuito com diodo em série, aplicação bastante simples, mas que dá para fazer uma série de interações sobre o funcionamento do diodo. Então, vamos determinar a tensão no diodo, a tensão no resistor e a corrente no diodo. Então, a corrente no diodo, a tensão no diodo é igual a 0,7. Por que 0,7?
porque estamos utilizando um diodo de silício. Então teríamos 0,3 volts se estivéssemos utilizando o germânio e 1,2 volts se estivéssemos utilizando o arseneto de galho. Então temos que VE é igual a E menos VD, que é igual a 8 menos 0,7, que é igual a 7,3 volts, e D é igual a IR, é igual a VR sobre D. Quem é VR? Aplicando o que já achamos, temos que VR é igual a 7,3 volts, dividido por 22 kΩ, o que nos dá que a corrente ID, que é igual à corrente que circula pelo resistor, é igual a 3,32 amperes. Se tivéssemos uma polarização reversa, o que é que nós teríamos aqui? Nós teríamos que o circuito aberto, como tivéssemos a resistência infinita aqui, tá? o que faz com que não tivesse uma circulação de corrente, mas aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, nós temos que E menos aquela tensão no diodo menos aquela tensão no resistor é igual a zero, o que nos daria que VD é igual a E menos VR, que é igual a E menos zero. Por que menos zero? Porque já que nós vimos que ID igual a IE, ou seja, a corrente no diodo igual a corrente no resistor, como nós temos a corrente de diodo igual a zero, a corrente que circula pelo resistor também é nula, então nos daria esse valor zero aqui. Então E menos zero é igual a E, que é igual a 8 volts. Então, o que é que podemos concluir a partir daqui? Que um circuito aberto ele pode ter qualquer valor de tensão através de seus terminais, mas a corrente será sempre nula. Então, no circuito aberto podemos ter qualquer valor de tensão, mas entre os seus terminais, tá? Mas a corrente é nula. Então, nós temos 8 volts aqui em VD, mas a corrente é nula. A corrente é igual a zero. Por outro lado, em um curto-circuito, ele vai apresentar uma queda de tensão nula, ou seja, igual a 0 volts em seus terminais, mas a corrente é limitada apenas pelo circuito em questão. Então é diferente da que temos para um circuito aberto. Então essas são as características que nós vimos para aplicações de diodo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem o seu like, comentem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tá? Obrigado a todos, um abraço sideral.